Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos módulos de inglês básico aqui do Tio Bia Colmeia do Conhecimento. A gente está dando continuidade aí aos nossos estudos, utilizando aquelas expressões que a gente fala sobre o presente, né? Coisas que são sempre verdade, coisas que são daquele momento, coisas que remetem à existência de alguma coisa, enfim, a gente tem alguns usos aí. O importante é que é tudo no presente, é isso que a gente está vendo agora. E hoje eu vou ensinar para vocês como é que faz a conjugação aí dos verbos no presente. Tenho que dizer que é extremamente simples, é muito facinho de fazer. Se a gente comparar com o português, né? Quando você estudou lá atrás essa questão de conjugação, você deve ter visto, por exemplo, né, um verbo qualquer aqui, o verbo amar. Então você viu que o verbo amar, no presente do indicativo, ele é conjugado como eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Ou seja, 6 diferentes tipos de conjugação e coisas que a gente nem usa algumas vezes, né? Dependendo da região do Brasil que a gente está, por exemplo, aqui na minha região de Minas Gerais, eu quase nunca, muito raramente, talvez 0,0001% das vezes, eu utilizei o vós a mais. Extremamente formal, né? A gente normalmente lê isso em livros clássicos, em coisas assim, a gente não usa muito, né? Mas a gente aprende. Já em inglês, o que vai ser ensinado é o que você vai usar. Basicamente é isso. E no português, como vocês viram, eu tenho 6 formas diferentes de fazer essa conjugação. Já em inglês, eu vou ter somente 2 formas. E essas 2 formas vai ser o verbo do jeito que ele já é, ou seja, fácil assim. Então, no caso do nosso, né, eu dei o exemplo do verbo amar, que seria o love. Então, eu posso falar love para quase todas as pessoas, né, quase todas as situações de presente. E a única exceção vai ser quando eu estiver fofocando, entre aspas, né? Quando eu estiver falando da vida alheia. Ou seja, eu estou falando dele, eu estou falando dela, eu estou falando do objeto, eu estou falando do animal, eu estou falando de alguma outra coisa. Quando eu estiver usando o he, she, it, aí eu vou mudar e vou colocar um S no final, ou um ES, ou um IES no final do verbo. Então eu vou ter somente 2 possibilidades. No caso do verbo love, ou vai ser love, ou vai ser loves. E é isso, é só essa conjugação. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos para vocês entenderem do que eu estou falando dessa ideia de presente antes da gente passar para a conjugação. Vamos lá? Então, o primeiro exemplo aqui, ó, nessa parte aqui que eu coloquei para vocês, I like juice. I like juice. Eu gosto de suco. Eu gosto de suco, é uma constatação, é uma realidade. Estou falando no presente. Eu gosto de suco. I like juice. You have a car. You have a car. Você tem um carro, né? Entre as suas posses, você tem um carro. É uma constatação também. Eu estou vendo, você tem o documento do carro, você paga aí o IPVA do seu carro, tá tudo certo, a documentação. Então você tem, ele é seu. You have a car. Outro exemplo. He lives in Europe. He lives in Europe. Ele mora na Europa. É uma constatação também. Hoje, nesse dia que você está assistindo o vídeo, aquele amigo mora na Europa. He lives in Europe. She loves her family. She loves her family. Ela ama, ela é apaixonada pela família dela. She loves her family. It is a great moment. It is a great moment. É um momento fantástico. Você está aqui comigo aprendendo, né, colocando em prática aqui os conhecimentos. It is a great moment. It's a great moment. É um momento muito legal. We are the champions, my friend. We are the champions, né? Uma frase aí do Queen, né? O Freddie Mercury e o Queen, uma banda de rock britânica. We are the champions, nós somos os campeões. É um fato, nós somos os campeões. Ganhei o troféu, ganhei a medalha para provar. Nós somos os campeões. You all know me. Vocês todos me conhecem. Então você que está assistindo o vídeo aí, que está participando do curso, you all know me. Vocês todos me conhecem. É um fato. They study hard. You study hard. They study hard. Eles estudam
muito forte, né? Com muito afinco. Eles estudam muito. Vocês estudam muito, estuda muito. You study hard. Deu para entender o que é essa ideia de presente? É disso aqui que a gente está falando. Lembra que eu não gosto de ficar muito na teoria, eu gosto de ir na prática para você entender. E esses aqui são alguns dos exemplos que podem mostrar para você que tipo de coisa a gente está falando aqui, né? Qual que é o tempo verbal. E se você prestou atenção, você percebeu que só quando eu usei he, she, it, eu coloquei o S no final do verbo, como eu falei para vocês. Então, o verbo, quando a gente coloca ele na conjugação do he, she, it, eu vou colocar alguma coisa diferente nele. Nesse caso aqui, como o verbo é o love, eu coloquei o S no final e tem alguns outros aí que eu vou colocar de exemplo para vocês verem que muda, né? Que altera. Então, por exemplo, he lives in Tokyo. He lives in Tokyo. Ele mora em Tóquio. Nesse caso, o verbo é o verbo to live, que é o verbo viver, morar. E esse verbo, a regrinha dele é só colocar o S no final. E aí, no caso, fica lives. Facinho, né? O outro, que é o verbo to study. O study, ele termina com Y. Você lembra disso? O verbo to study. Como ele termina com Y e antes dele vem uma consoante, que é o T, eu vou retirar esse Y e colocar o IES. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E aí esse verbo vai ficar com o IES no final. Então, aqui no caso, she studies hard. Ela estuda muito, ela dá duro para estudar. She studies hard. E o último exemplo que eu vou colocar aqui é it has much information. It has much information. No caso, esse computador, por exemplo, esse HD externo, tem muita informação dentro dele. It has much information, muita informação. E o verbo é o verbo to have, ele virou has porque ele é um verbo irregular, ok? Deu para entender aqui do que a gente está falando? Então é dessa forma que a gente faz a conjugação. Quando tem I, you, we e they, eu vou utilizar o verbo normal. To love vira love, to live vira live, to work vira work, to study vira study. E é isso, somente isso. Quando eu for fazer o he, she, it, aí eu vou ter algumas regrinhas aí, que é o que a gente vai ver agora, que vão alterar um pouquinho o verbo, mas só quando for o he, she, it. Nas outras todas é igual. Deu para entender até aqui? Tranquilo, né? Eu proponho para você uma atividade agora, antes da gente passar para essa segunda etapa, que seria simplesmente criar frases no presente utilizando os verbos que você conhece até agora. Então eu posso utilizar, por exemplo, o verbo to be e falar I am a teacher. I am a teacher. Eu sou um professor. É uma constatação. Estou no presente. Eu posso utilizar you are a student. You are a student. Você é um estudante. Verbo to be. Eu também posso utilizar o verbo to have. Por exemplo, I have a sister. I have a sister. Eu tenho uma irmã. É outro tipo de verbo, né? O verbo live. I live in Minas Gerais. I live in Minas Gerais. Eu moro em Minas Gerais. E por aí vai. Sempre utilizando o I, you, we e they. O they, que seria o eu, você ou vocês, nós e eles ou elas, ok? Com essas pessoas você vai simplesmente colocar o verbo e completar, fácil assim, ok? Vamos passar para a segunda etapa então, que é justamente as regrinhas do he, she, it, né? Como é que eu vou colocar esse S, IES, ES, quando eu coloco isso? A primeira regra é a regra geral, coloca S no verbo. Você vai colocar um S no verbo se ele não for uma dessas exceções que eu vou falar aqui para frente. Por exemplo, o verbo work. É só colocar o S, works. O verbo live, lives. O verbo like, likes. E é isso, simplesmente isso. Já quando o verbo termina em S, SH, CH, X e Z, eu vou colocar ES no final. Por exemplo, o verbo miss. O verbo miss termina com a letra S. Então, eu vou colocar ES no final. Misses. O verbo watch. Watch termina em CH. Então, eu vou colocar ES. Watches. Watches. He watches. She watches. Ok?
Deu para pegar até aqui? Então, nessas 5 terminações aqui, S, SH, CH, X e Z, você vai colocar o ES no final. A próxima regrinha é quando o verbo termina com Y, mas antes dele é consoante. Por quê? Porque se for vogal, é só colocar o S normal. Por exemplo, o verbo to play, que é o verbo brincar, jogar, tocar um instrumento. Play, eu só coloco o S nele, no final. Plays. He plays guitar. Ele toca violão. Ok? Continuando com os exemplos aqui que eu estou falando, se ele for consoante mais Y, eu vou tirar o Y e colocar IES no final. Por exemplo, o verbo to study, como a gente mencionou ali anteriormente, vai virar studies, que é o IES no final. O verbo to cry, que é o verbo chorar, eu vou colocar IES, cries. O verbo reply vai virar replies, que significaria uma resposta, né? Eu estou respondendo para você. Por exemplo, to reply an email, responder um e-mail, ok? E nesses casos, IES no final. E por fim, eu tenho os verbos irregulares, que eles vão mudar a sua estrutura, né? Então, por exemplo, o verbo to have, que a gente já falou dele, vai virar has. O verbo to do, que vai virar does, com ES no final, e o verbo to go, que vai virar goes, com ES no final. Se você já viu a aula sobre plural, você vai reconhecer essas regras aqui, que são as mesmas regras que a gente estudou no plural lá atrás. Então, por exemplo, lembra da palavra tomato, da palavra potato, da palavra hero? O que eu colocava no final delas? ES para virar o plural, não é verdade? E aqui a palavra go e do terminam com o também, por isso eu coloco o ES no final delas. Deu para pegar as regrinhas até aqui? Espero que sim. E aí a atividade para você poder fazer agora, né? É justamente exercitar o he, she, it com os verbos. Então, he goes, she does, it has, e por aí vai com todos esses verbos aqui e você cria frases, escreve bastante. A nossa memória ela é visual também, mas ela também quando a gente está escrevendo, não digitando. Quando a gente está escrevendo, a gente assimila muito mais os conteúdos. E além disso, depois que você escrever, claro, falar bastante, ler aquilo. Se você tiver dúvida na pronúncia, volta esse vídeo, assiste de novo ou vai lá no Google Tradutor, digita lá, escuta para você poder melhorar a sua pronúncia também, tá ok? Uma última dica aqui é esse ponto de atenção aqui, que o verbo to be ele é considerado irregular. Por isso que a gente estudou ele lá atrás, no início, porque ele é uma das únicas exceções que a gente tem a essa regra aqui de colocar S, ES, IES e os irregulares. Ele tem uma forma especial de conjugação, que é o am, o is e o are, que você se lembra muito bem. I am Danilo, you are my student, he is my brother, she is my sister, they are my family, e por aí vai. Então, todas essas expressões, esses verbos que a gente estudou aqui, estão no presente, que são coisas que são fatos, são sempre verdade, enfim, os usos que a gente comentou ali no comecinho do vídeo. Ok? Bastante conteúdo, uma aula extremamente importante porque a gente está juntando todos os verbos aqui em um só para construir frases afirmativas a partir da conjugação desses verbos. Espero que você tenha um bom aprendizado e com certeza espero te encontrar aqui na nossa próxima aula. Então até a nossa próxima aula, valeu!